onde podemos buscar a face do nosso Deus, uma manhã onde podemos descansar também na presença do Senhor, uma manhã especial, o qual Deus fez para que experimentássemos da sua graça, do seu amor. Seja muito bem-vindo à nossa live, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero começar orando. Convido você a fechar seus olhos e estarmos orando, buscando a face do Senhor. Querido Deus, nós queremos esta manhã adorar ao Senhor, ó Pai, reconhecer a majestade do Senhor, reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer, ó Pai, que a cada dia que passa nós nos alegramos em servir ao Senhor, em estar juntinho do Senhor, ó Pai, e cremos que pela fé chegará o dia onde nós passaremos a eternidade na Tua presença. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua direção, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos guie durante esse tempo. Que esse tempo de escola dominical seja também um tempo de exaltação ao Teu nome e de aprendizado. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom dia, Ione, seja bem-vindo. Bom dia, Flávio, Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Eu estou aqui no Salmo 127. Salmo 127. Bom dia, Beth, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Salmos de número 127. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Salmo de número 127. Diz assim, acompanha aí a palavra do Senhor na sua casa. Acompanha comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu quero destacar aqui sobre o nosso cotidiano, sobre nosso estilo de vida corrido, né? Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Sobre o nosso estilo de vida corrido, mas eu queria pensar sobre o verso número 2, refletirmos sobre ele. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Muitas vezes nós estamos preocupados com os afazeres, com tantas coisas do nosso dia a dia, na correria, né? E quando o salmista diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, correr, se você não tiver a sua mente focada no Senhor, se o Senhor não edificar a casa, tudo isso será inútil. Porque tudo começa com o verso número 1, se o Senhor não edificar a casa. Então é inútil levantar, correr, fazer tudo isso. E aos seus amados, também no mesmo verso 2, ele diz o seguinte, ele o dá enquanto dormem. Quanto nós recebemos o renovo do Senhor, enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos. Assim é o nosso Deus, o Deus que está em todo o tempo cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo e também nos segurando pela mão para a nossa caminhada a cada dia. Quero convidar você a cantar também agora comigo aqui um cântico bem conhecido, chama-se Ao Único que é digno de receber. Porque Ele que é realmente digno de receber a minha e a sua adoração. Ontem eu estava refletindo sobre algo que eu ouvi dias atrás, né? Que era referente a essa autonomia. E esse pastor que pregava, eu estava ouvindo, né? E eu fiquei refletindo, e ele dizia o seguinte, que
A nossa vida, o nosso coração, ele precisa ser a cada dia menos de nós e mais da presença de Deus. Apesar de muitas vezes nós queremos ter a autonomia sobre as situações, sobre a nossa vida, ele disse: quanto mais você permite que Deus entre na sua história, quando você precisa do alívio e do socorro, é Ele que estará sempre cuidando de você. Ele estará sempre te auxiliando, te conduzindo pela mão. Por isso, essa manhã, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, deixa Ele tomar a rédea da sua vida, deixa Ele tomar a frente das suas dúvidas, das suas indecisões, dos seus problemas, dos seus sonhos. Deixa Ele fazer, deixa Ele conduzir. Ele vai te mostrar onde Ele realmente quer levar você e usar a sua vida para a honra e glória dele, né? Bom dia, Geni, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele prestamos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Bom dia, Fabinho, bom dia, Larissa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta semana também temos aniversariantes. Ontem a tia Melinha fez mais um aninho de vida. Ontem? Foi ontem? Ou anteontem? Eu acho que foi anteontem. Não, ontem foi da tia Melinha, acho que foi anteontem da Pri, é que é tanto aniversário e o pastor vai ficando meio doidinho. Então, tia Melinha, parabéns. Priscila também fez mais um aninho de vida essa semana, parabéns. E hoje também temos o nosso irmão Luiz Carlos, nosso presbítero em disponibilidade. Talvez você diga, mas ele está em outra igreja. Não tem problema. A fé, os irmãos da fé não tem nome de igreja, religião. Os irmãos da fé têm Cristo. E creio que o Luiz é amado ao nosso coração. Inclusive a Nelinha adicionou ele no nosso grupo para passar um dia de princesa lá no nosso grupo da igreja. Então ele estará lá hoje por um dia. Se você quiser também mandar um abraço lá pelo grupo, será muito bem-vindo também. Bom dia, presbítero Nélton. Semana passada, então o pastor confundiu mesmo, viu, Geni? Olha, sem a esposa aqui, o pastor confunde tudo. Mesmo assim, ela vai ganhar oração extra, então, hoje aqui no tempo de oração. Então, esses 3 nomes nós vamos orar. Nós vamos orar pela Pri, que foi semana passada, aí a Geni já me corrigiu, já me ajudou aqui, pela tia Melinha e também pelo Luiz Carlos aí, aniversariando hoje. Se tiver mais alguém aniversariando hoje ou por esses dias, manda também aqui um lembrete aqui, né? Para que eu possa acompanhar. Ó, a Nelinha já colocou, da tia Melinha foi sexta-feira. Isso mesmo, sexta-feira. Ontem foi dia de trabalho, daí eu me lembrei agora.
está vendo o que seriam dos homens sem as mulheres. As mulheres além de morar no nosso coração, elas levam o nosso coração e também nos auxiliam a ir para poder fazer a coisa direitinho. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos e estarmos orando por esses 3 irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo cuidado, pela misericórdia. Obrigado porque o renovo do Senhor é constante sobre a nossa vida. Obrigado porque em todo tempo podemos olhar para a nossa caminhada e ao completarmos mais um ano de vida também podemos olhar e ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido e que a graça e a paz do Senhor continue, seja permanente sobre as nossas vidas e continue nos auxiliando, nos conduzindo segundo a Tua vontade. Obrigado pela vida da Priscila, da Tia Melinha, do Luiz Carlos, que completaram mais um ano de vida. Obrigado porque em todo tempo o Senhor tem sido nosso Deus e tem nos dado a alegria de vivermos a família da fé, vivermos, ó Pai, esse tempo precioso, o qual nós desfrutamos antes de vivermos a eternidade, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado no nosso trabalho, nos nossos afazeres em casa, nos nossos estudos. Obrigado porque o Senhor nos conduz como família também. Obrigado. Só temos palavra de agradecimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Tia Melinha. Tia Melinha chegou na hora da oração, né? Então, bom dia, Tia Melinha. Parabéns novamente pelo aniversário, que foi sexta-feira. A Geni já me ajudou aqui, ó. Que foi sexta-feira. Obrigado para a senhora também estar aqui no nosso meio. É um presente de Deus, viu? A vida da senhora aqui no nosso meio. Além dos outros irmãos, em especial a Tia Melia, que completa mais um aniversário, né? Bom dia também, aí vai o nosso abraço para a Sofia, para a Iru, para todos aqueles que estão se conectando aí à nossa live. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje está, quero convidar os irmãos a abrirem em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do verso número 4 ao verso número 25. O tema de hoje é sexualidade saudável. Sexualidade saudável. Estamos falando somente sobre temas da família, temas assim que edificam a vida da família a partir da ótica da palavra de Deus. Em tempo de tanta autoajuda, nós temos visto muita autoajuda e muitas vezes vemos as pessoas falando sobre a sexualidade a partir de uma sociedade a qual nós vemos que a sexualidade tem sido corrompida a cada dia. Mas eu quero primeiro ler o texto e depois a gente se aprofundar aí no assunto. Então, Gênesis capítulo 2, do verso número 4 ao verso número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta ou campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E quando não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e toda a árvore da vida no meio, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison,
é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é onde corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer delas, certamente morrerás. Guarda essa palavra, certamente morrerás. Então, até então, eles não conheciam a morte. 18, verso número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora e que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves do céu, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhassem. E não se envergonhavam. Vou ler a introdução da nossa revista. Jornal Folha de São Paulo, de 15 de setembro de 1992. Trouxe a seguinte notícia: o juiz da 7ª Vara de Família de São Paulo, Henrique Nelson Calandra, reconheceu a existência de um terceiro sexo. Ele permitiu que uma pessoa de 33 anos trocasse o nome masculino por um feminino, mas no cartório e nos seus documentos deverá ser registrado que é um transexual. O autor da ação, cujo nome não se pode ser revelado, fez uma cirurgia para mudar de sexo na Suíça, onde isso é permitido. Calandra disse que a matéria não foi legislada no Brasil e por isso teria que ser resolvida com base nos princípios gerais do direito e no direito comparado. Manter o autor pertencente ao sexo masculino é falso, já que lhe faltam o campo biológico e psíquico, as características desse sexo. Retificar seu registro para o sexo feminino, como ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, seria falso, pois habilitaria para o casamento e induziria outras pessoas a erro, afirmou. Ele entendeu ser acertado fazer constar que o autor da ação realmente é diante da ciência atual, ou seja, transexual. Seria normal toda a situação apresentada pelo registro do jornal? A notícia é de 1992. De lá para cá, a situação no campo da sexualidade humana só piorou, porque ela aumentou e agravou quanto a essa questão.
Cada vez mais o mundo do século XXI tem desenvolvido uma sexualidade doentia. O objetivo deste estudo é mostrar que a sexualidade é da parte constitutiva da natureza humana e é uma bênção do Criador. Portanto, deve ser desenvolvida dentro de uma postura responsável e saudável. Quando isto acontece, o que era para ser uma bênção pode se transformar numa maldição. Então, se nós falarmos sobre sexualidade, sobre esse tempo em que nós estamos vivendo, e até mesmo sobre a força que hoje exerce o grupo nessa área, por exemplo, LGBT, e existe até uma sigla a mais que eu não me lembro agora. Esses dias atrás eu recebi, até foi da Câmara Municipal, tem um pastor me mandou, o pastor Kia, ele me mandou até uma postagem referente a uma alteração que houve de uma comissão criada em Londrina nessa área para cuidar somente do direito LGBT. E ele me mostrava com indignação e eu fiquei refletindo sobre até essa questão, porque nós vivemos dentro de uma sociedade realmente caída. A figura que nós vemos que sai daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mostra que há uma predominância do pecado, uma predominância da mente humana e daquilo que ela constitui como verdade. A palavra de Deus nos ensina que foi criado o homem e a mulher para que vivam uma sexualidade de uma forma saudável. Essa sexualidade, ela se desenvolve dentro da família e por isso a constituição da família e a importância da família dentro de uma sociedade e também dentro do padrão que Deus criou para que seja desenvolvida. Não é da vontade de Deus que esse padrão da sexualidade, ou até mesmo essa questão da visão da igreja com esse tabu da sexualidade, também seja corrompido, porque a sexualidade bem desenvolvida é desenvolvida dentro do casamento, dentro da ótica de Deus, que nós vemos que há um agravamento nessa área, apesar de assim, muitos dizerem com a pandemia houve uma diminuição até mesmo das saídas ou até do contato das pessoas, automaticamente se mostraria uma diminuição até mesmo da prática ou do desenvolvimento dessa sexualidade. Nós vemos que é o contrário, com a tecnologia, hoje existe uma liberação na área da sexualidade e até mesmo do mercado de acesso a esse tipo de pornografia, vamos assim dizer, aumentou de uma forma assim, absurda. Por quê? O homem recluso, com tudo na palma da sua mão, isso também aflora o pecado que está dentro de si. Por outro lado, estudos dizem que existe um fenômeno chamado pós-pandemia, a qual em outros momentos que houve pandemia na sociedade, depois houve um aumento da depravação com a liberação também desse tempo de reclusão, até mesmo de uso de máscara, onde as pessoas ficaram reclusas e depois elas passaram a ter uma prática na área da sexualidade também fora do normal, do padrão normal. Então isso é baseado em estudos que nós vimos que a nossa sociedade vai trabalhando em círculos e continua também numa luta para que a palavra de Deus seja preservada e seja o centro de sua verdade. Quando nós pensamos dentro da sociedade na questão pós-pandemia, nós também vemos o outro agravamento, que podemos até falar sobre a questão daqueles que se firmaram na fé e também daqueles que afastaram-se da fé. Observa que, ao mesmo tempo que nós tivemos um grupo assim que se apegou mais com Deus nesse período e que conseguiu se aproximar mais de Deus numa relação íntima de oração, de leitura da palavra,
que nós vínhamos, se você analisar antes, nós estávamos meio que num piloto automático. Domingo é dia de ir à igreja, se eu não vou à igreja, fica um vazio, parece que Deus não estava lá. E com a pandemia nós percebemos que Deus está em todo o tempo na nossa casa, no nosso lar, em tudo que nós fazemos, e essa relação aumentou muito. Nós descobrimos que podemos assistir o culto online, a escola dominical online. Nós descobrimos que existe uma forma muito mais rápida de acessarmos a palavra de Deus. Descobrimos que não só a nossa igreja prega a palavra de Deus, outras igrejas pregam a palavra de Deus, e nós precisamos fazer filtros e ver realmente aquilo que está debaixo da vontade de Deus. Também ficamos até mais, como poderia dizer assim, mais sapecas na fé, porque se a palavra não é agradável, eu mudo de canal, eu mudo de pregação. Por isso, nós temos que ter esse cuidado, até mesmo em perceber aquilo que Deus está falando ao nosso coração e aquilo que Deus quer tratar. E hoje, falar sobre a sexualidade e sobre a importância da sexualidade dentro da família é vital, é muito importante para a nossa família também viver saudável dentro da fé. E o primeiro ponto que o autor aqui nos traz é o casamento. O casamento. Vamos à revista. O lugar de desenvolvimento de uma sexualidade saudável é o casamento. Grande parte dos problemas que o mundo enfrenta hoje em dia a respeito da sexualidade humana tem a ver com a inversão desta importante verdade. Com a inversão desta importante verdade, o ambiente do casamento é o locus classicus para a prática da sexualidade responsável e saudável. Então, a sexualidade, a prática do sexo entre o casal é saudável se for dentro do ambiente do casamento. Muitos estão querendo viver a sexualidade antes do casamento e há uma frustração, porque nós tentamos viver e experimentar uma satisfação pessoal, onde eu vou satisfeito para a minha casa e aí eu vivo a sexualidade, volto para o meu ambiente, onde eu estou sozinho, vivo como eu quero, do jeito que eu quero, e quando eu chego no casamento, aí eu tenho dificuldade, porque eu me frustro e não compreendo aquilo que Deus preparou de melhor para mim. Quando chega a lua de mel, já não tem mais o mel, já não tem mais aquele momento onde nós nos descobrimos, onde nós aprendemos a desfrutar daquilo que o Senhor nos deu como presente, que é o nosso parceiro, a nossa esposa, o nosso esposo, a pessoa que nós amamos. Porque nós vivemos tudo antes, e aí o casamento é apenas uma viagem do casal, o qual não traz aquela união, aquele momento de união onde Deus nos traz esse prazer de desfrutarmos da vida de casado. E ao invés de honrarmos a pessoa que nós amamos, nós colocamos ela também em pecado junto com a gente. Então a sexualidade, quando ela é responsável, nós honramos a pessoa que nós amamos, dizendo: eu quero levar a pessoa que eu amo à presença de Deus e dizer: Senhor, aqui está o meu amado ou a minha amada, para que o Senhor nos abençoe e vivamos debaixo da tua graça, vivamos realmente com o brilho da presença do Senhor no nosso coração e desfrutando do presente que o Senhor nos dá. Quando nós levamos a pessoa que nós amamos ao altar, também dizemos ao Senhor: muito obrigado, o Senhor é o meu tudo. E eu creio que o meu esposo, a minha esposa, ela é um presente que o Senhor me dá para desfrutar e viver até que a morte nos separe. Quando o Criador criou o homem, criou também a mulher, dando-lhes, olha só, dando-lhes um mandamento matrimonial. Gênesis 2, 24. Convido você a manter a sua Bíblia aberta, e se você não pegou, corre lá, pega a sua Bíblia.
Então, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, como que no Antigo Testamento se tornavam uma só carne? Quando eles deixavam o pai e mãe para viver juntos e a partir da sexualidade, ali se tornavam uma só carne. Então, o matrimônio pressupõe uma relação sexual saudável. A prática sexual não é algo pecaminoso por si só. Nas Escrituras encontramos o ensino mostrando o tríplice objetivo de uma sexualidade saudável. Primeiro, a procriação responsável, a comunicação do casal e o prazer da satisfação do casal. Então, primeiro, a procriação responsável, ou seja, ter filhos dentro de uma família de uma forma saudável. A comunicação do casal também, quando nós vivemos o matrimônio ou vivemos uma vida sexual saudável, também nós aprendemos a nos comunicar e cuidar um do outro. E o prazer e satisfação sexual também do casal. Por isso, o casal ali, eles vivem e experimentam da bênção. Vamos a Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O relacionamento sexual do ser humano deixa eu voltar aqui. Hoje, peço perdão aos irmãos aí que hoje o óculos está embaçando um pouquinho, tá? O relacionamento sexual do ser humano só é saudável quando praticado por marido e mulher. Quando o relacionamento sexual fora desta esfera é fruto qualquer relacionamento sexual fora desta esfera é fruto do egoísmo humano. Ou seja, é somente porque ele usa como egoísmo humano. É para uma satisfação pessoal. Eu me satisfaço, eu uso o outro e jogo fora. Assim também, certa vez eu usei... com os adolescentes, eu usei num estudo essa palavra com eles. Eu peguei uma folha em branco e nós falamos sobre o ficar. O ficar é como uma folha em branco onde não tem nenhuma experiência, assim como Deus nos criou nessa área de beijos, de amassos. E eu peguei essa folha e disse: cada vez que você fica com uma pessoa, é como se você entregasse essa folha para ela. E eu disse, aí depois que ela ficou com você, ela amassa a folha e te dá de volta. Porque ela te usou e te devolveu. E você vai lá e desamassa a folhinha. E aí nós fomos, cada vez que uma pessoa fica, nós amassávamos um pedacinho, um pedacinho. E aí no final essa folha está toda amassada. E quando a gente abre essa folha, arruma ela toda, ela fica toda cheia de vinco. E eu disse, assim, quando nós vamos ficando com as pessoas, nós chegamos ao casamento. E essa pessoa, você entrega essa folha toda cheia de vinco para ela. E quando ela recebe uma pessoa que já vem toda cheia de marcas, a qual deveria estar limpa, pronta para receber o seu amado, ou para viver o casamento de uma forma, segundo a palavra de Deus, mas ela vem cheia de marcas, cheia de comparações. Por isso, quando ela vive o casamento, ela sempre vai ter na mente dela, está com o esposo, mas eu já fiquei com aquele, já fiquei com aquele outro, já fiquei com... E esse ficar, ele vai sempre trazendo comparativos, o qual vai sempre trazer danos ao casamento, ou comparações, ou experiências, as quais a palavra de Deus ensina que não é boa para que vivamos o casamento. Ainda mais hoje que nós vemos que a sexualidade está sendo experimentada não somente no ficar, mas o ter a relação sexual antes do casamento. Aí se tem a relação sexual aqui, ali, e quando chega no casamento
tem que ir ao psicólogo e dizer ao psicólogo: eu não sei o que fazer, meu casamento é ruim, eu não consigo viver o casamento, porque experimenta aqui, ali, lá, fora da palavra de Deus. E o homem e a mulher só será completo quando estiverem debaixo da vontade de Deus. No coração do homem existe um grande vazio, sim, e esse vazio só será preenchido quando o homem e a mulher compreender que Deus é o único que preenche esse vazio no coração deles. O relacionamento sexual do ser humano só é saudável quando praticado pelo marido e mulher. Quando o relacionamento sexual, qualquer relacionamento sexual fora desta esfera é fruto do egoísmo humano, é bem verdade que mesmo na relação marido e mulher pode existir uma sexualidade doentia, egoísta e irresponsável. Sim, pode haver. Às vezes é o marido que não compreende a mulher. Então, às vezes, o marido quer somente a satisfação pessoal e não compreende que os dois ali têm uma satisfação também no viver na vida conjugal. Às vezes é o marido que não compreende a mulher, às vezes é a mulher que não compreende o marido. Aquilo que poderia ser algo prazeroso acaba tornando-se motivo de queixas, brigas, desentendimentos e até separação do casal. Por isso, o casal que é responsável também, ele precisa conversar nesta área, né? A área da sexualidade, conversar sobre as dificuldades, sobre os problemas que tem. E é de vital importância que o casal compreenda e entenda o outro, para que a vida também ali sexual e a vida matrimonial também seja bem definida e importante. A gente entende que até a sexualidade, ela dentro da vida do casal ou dentro do matrimônio, ela ocupa uma pontinha, porque o viver, nosso cotidiano, nosso dia a dia, ele é muito mais importante no relacionamento de conversa, diálogo, compreender o outro, trabalhar juntos, ser parceiros na caminhada. Isso é muito importante, essa parceria de estarem juntos na caminhada. Mas se existir tal situação, ou seja, um agravamento na família, mas se existir tal situação é fruto de outro desvio que deve ser tratado com seriedade, equilíbrio e carinho, porque também às vezes essa cobrança pode também mostrar um distúrbio ou um desvio no matrimônio. O apóstolo Paulo mostra como deve ser essa entrega mútua de marido e mulher. É mistério que os casais não permitam que a questão sexual mine o relacionamento conjugal, comprometendo a qualidade de vida familiar. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, do verso número 1 ao verso número 8. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso número 1 ao verso número 8. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Verso número 6. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como
eu sou. No caso, ele opta por não casar. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. No estado em que também eu vivo, ou seja, de não se casar. Por quê? Ele sabe ali que o casamento envolve muitas e muitas situações. A consumação genuína de um casamento pressupõe o desenvolvimento de uma vida sexual saudável. Então, qual é a consumação desse casamento genuíno? É na lua de mel, por isso a lua de mel, onde há ali a consumação desse casamento. Aos casais que cabe a reflexão séria, até que ponto estamos satisfazendo plenamente o cônjuge em nossas relações sexuais? Até que ponto? No ato sexual, procuro apenas a autossatisfação ou procuro satisfazer o desejo do outro? É outra pergunta. São perguntas e reflexões em busca de uma sexualidade saudável, visando a preservação da dignidade humana. Então, quando você vive um casamento, precisa ter um tempo de conversa com seu cônjuge. Deve buscar uma relação sexual saudável dentro do seu lar. E, acima de tudo, deve sempre trazer os valores de Deus dentro do seu lar. Procure cuidar daquele presente que o Senhor te deu, que é o seu esposo ou sua esposa. Procure amar, respeitar, sempre trabalhar e trazer sempre carinho ao seu lar. Você é capaz de mudar o rumo da sua casa. 2. Nós estamos falando sobre uma sexualidade saudável. Então, o primeiro foi o casamento. 2. Os desvios da sexualidade. A sexualidade humana tem se desvirtuado ao longo dos séculos. Desde os tempos de Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? O ser humano vem abusando em sua capacidade de inverter valores. É importante ressaltar que o ato sexual não é pecaminoso em si mesmo. Contudo, a corrupção humana tem deturpado a sexualidade. Então, o ato do sexo praticado dentro do casamento, esse é saudável, ele não é pecado. Mas há um pecado quando nós praticamos fora do casamento essa sexualidade. Observam-se, através dos séculos, vários desvios da sexualidade humana. Os mais comuns, que evidenciam uma sexualidade doentia, são. Então, o primeiro deles, a pedofilia. Nós temos visto aí, nos últimos anos, muitos casos, até de religiosos, que praticaram a pedofilia, o abuso da criança, até mesmo dentro dos lares. E essa prática ela é terrível, terrível para a igreja, terrível para o casal, para a vida do casal, terrível para quem pratica esse tipo de abuso e terrível para a criança, porque a criança levará esses traumas para a vida toda. Por isso, o cuidado deve ser muito grande. E também a igreja, a oração pelos filhos, para que isso não ocorra dentro da família e também destrua a família. Bom dia, Lauro, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. É um dos terrores da nossa época, a pedofilia. É o abuso sexual contra crianças. Esse é um dos maiores perturbadores desvios da sexualidade humana. É uma prática universal condenada por lei. Infelizmente, é praticada quase sempre dentro dos lares pelos próprios familiares ou pessoas próximas da nossa casa. Por isso,
Sempre devemos estar em oração e cuidando, né? Cuidar é um cuidado que devemos sempre ter na nossa casa, até mesmo onde nós temos os nossos filhos, onde eles estão passando, onde eles estão, com quem eles convivem. Devemos ter esse cuidado. O segundo desvio é o homossexualismo, é um desvio crescente no século XXI. Trata-se do relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo, algo condenado com veemência na palavra de Deus. Você vai pegar lá Levíticos 20, Romanos capítulo 1, onde a palavra de Deus nos ensina que o relacionamento segundo o que Deus ordena, ele deve ser entre o homem e a mulher. Nós vamos pensar agora dentro da nossa sociedade, fazer uma pausa aqui. Dentro da nossa sociedade, como a igreja deve entender o homossexualismo? Quero entender que, segundo o princípio de Deus, ela não deve ser praticado pelo cristão. Por quê? Isso está em desconformidade com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nós não podemos jogar fora as pessoas que vivem a homossexualidade. Deus, ele não condena o homem ou a mulher em si, ele condena o pecado que está sobre eles. Por isso, agora sim, a pessoa que é praticante não só da homossexualidade, como outros pecados, ela está caminhando para a condenação eterna. E o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa amar essas pessoas, pregar a palavra. Não é pregar, ficar lá exortando elas, mas muitas vezes intercedendo em oração, para que o coração delas seja transformado e também seja alinhado com a palavra de Deus. Existem pessoas, vou dizer agora, que eu conheço, que ela diz: eu tenho atração por pessoa do mesmo sexo meu. E ela diz: eu tenho atração, mas eu deixei de viver a homossexualidade em amor a Deus. Nesse caso, a pessoa, ela diz: eu tenho esse perfil, mas eu amo a Deus acima do meu perfil. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela também pode regenerar e transformar o ser humano. Assim também, talvez você diga: mas o homossexual é isso ou aquilo, mas nós acabamos de falar sobre a pedofilia. Muitas vezes nós falamos sobre pecados, até mesmo dentro da sexualidade, que são maiores ou menores. Eles são, diante de Deus, o pecado. Vamos definir o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que está em desconformidade com a palavra de Deus, ou com o que agrada a Deus. O pecado pode estar no pensamento. Ele está no pensamento, ele está na ação, ele está na omissão. Então, quando nós deixamos de pregar a palavra de Deus, também nós estamos em pecado. Por isso, não podemos lançar sobre as pessoas um peso, mas ao contrário, devemos orar e pedir o direcionamento de Deus. Aqui nós alcançamos a maturidade na fé. A fé, ela não está ali para condenar o outro, para julgar. Porque se nós somos julgadores, nós não observamos mais a lei, mas nós queremos ser juízes. A quem cabe julgar? A Deus. E a nós cabe interceder e amar aquela pessoa a ponto de ser um instrumento de Deus para que aquela pessoa viva em conformidade com o que o Senhor nos ensina. Então é uma área delicada que precisamos ter esse cuidado. E talvez você me pergunte: se a igreja então orar pelas pessoas, vai diminuir? Não, vai aumentar. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que até Cristo vir buscar a sua igreja, a depravação humana, ela ainda aumentará muito. Ela aumentará muito. E essa depravação, ela está dentro daquilo que está o ego ou o querer do ser humano. Ele aumentará tanto, 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 que a palavra de Deus estará abaixo da vontade do homem.
Por isso, quando a gente fala sobre estar debaixo da vontade de Deus, a família, nós falamos sobre a responsabilidade de sermos conduzidos e conduzirmos a nossa casa debaixo da vontade de Deus. Infelizmente, aqui o autor está dizendo, o homossexualismo é algo praticado desde os tempos bíblicos e intensificado no nosso tempo. Se você pegar no tempo bíblico, também você vai ver os romanos, se nós entrarmos na questão até mesmo da história, o homossexualismo, a prática era muito grande e era uma prática sempre utilizada. Outra prática também que cresceu muito é a prostituição, é o relacionamento sexual praticado em troca de dinheiro. Talvez você diga, como que aumentou muito, pastor? Quando você olha para vou pegar 30 anos atrás, 20 anos atrás, sem a internet, a prostituição, ela teria que ter um encontro, ir a pessoa até uma a outra, e os estudos, principalmente na área de finanças mundial, há um crescimento muito grande, porque são pessoas vendendo o corpo em troca de dinheiro. Porque assim como acho que vou pegar aqui o YouTube, quando nós acessamos no YouTube, ali também há registro da nossa chegada e as pessoas ganham dinheiro acessando, também existe um grande mercado de prostituição. Eu fiz uma faculdade de processamento de dados, o qual eu não concluí, mas eu fiz uma parte dela, e eu participei de um fórum que falava sobre vírus no computador. E o palestrante ele dizia, uma das maiores portas para vírus no computador e até no celular é o acesso à pornografia. Porque ele disse, se as pessoas acessam gratuitamente, e ele disse, você acha que elas estão recebendo gratuitamente? Claro que não. Quando ela está acessando, ali sempre tem um vírus que está entrando e está abrindo portas para que, quando a pessoa acessa esses sites, abrem portas para que o computador dela seja contaminado, para que tentem roubar dados. Ou seja, existe sempre um custo que está ali por trás daquela pornografia, ou até mesmo daquilo que aparentemente é gratuito. E aquelas meninas ou aqueles vídeos que são vendidos ali, meninas e meninos, né, que é vendido apresentado gratuitamente, é vendido às vezes uma conta de banco que é roubada, uma senha que é trocada, ou até mesmo propagandas que estão por trás financiando isso. Uma vez eu falei sobre música, eu estava falando sobre o funk, que nós vemos o funk lá no morro, né, e a gente fala, o funk tem letras de pornografia, sempre uma sexualidade, é verdade, mas o funk nasceu com um lamento da pessoa no morro, o lamento do pobre do morro, do excluído, e ele também foi corrompido ou transformado a partir da sexualidade por pessoas que financiam, eu vi a reportagem, né, até por isso que estou afirmando isso, onde eles diziam, autores, compositores, eles diziam, não, são pessoas ricas que pagam pra gente compor músicas com sexualismo ou com a sensualidade, né? Para que venda mais, para que se toque no baile, para que se venda mais droga, para que, entendeu? Então assim, uma cadeia, né? Então a prostituição ela está constante, está ali, aparentemente gratuita, mas não é gratuita. É o desvio, então, a prostituição é o desvio da sexualidade, pois a intenção do Criador ou de Deus é que o relacionamento sexual relacionamento sexual seja expressão do amor verdadeiro. Prostitui quem recebe o dinheiro,
prostitui quem dá o dinheiro em forma de pagamento. A fornicação enquadra-se dentro da prostituição. São relacionamentos sexuais sem nenhum compromisso ou responsabilidade. Também a fornicação, ela é uma prática a qual está no nosso tempo, na nossa sociedade, onde as pessoas não têm nenhum compromisso ou responsabilidade. A prostituição é a corrupção do corpo. A Bíblia ensina que o corpo do cristão é templo espiritual. Vamos abrir lá 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso é o 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui tem até assim, podemos aprofundar até o que o autor está dizendo sobre essa prática, porque ele diz o seguinte, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é onde o Espírito Santo habita, o santuário do Espírito Santo. Uma vez que eu e você recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele passa a habitar dentro, isso mesmo, dentro. Olha para o seu corpinho assim, ó, para dentro de você e de mim, dentro de nós, e que ele está em você, o qual tendes parte de Deus, ou seja, ele tem a parte de Deus. Deixa eu só recusar aqui, que tem uma ligação do alarme que está há muito tempo desativado. Da parte de Deus e que não... do Espírito Santo que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus. Então nós temos essa aliança e esse selo que é o Espírito Santo dentro de nós, que ele é da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, ou seja, o meu corpo, o seu corpo, ele não pertence mais a nós, mas pertence a Deus. Por isso, a sexualidade saudável, ela deve também ter essa visão. Terceiro, a que ponto ainda que ele coloca? O estupro é o relacionamento sexual executado à força. Ele é um pecado que está na humanidade, no ser humano. Ele é terrível também. É o aviltamento completo do ser humano, forçando a realizar algo. A intenção de Deus, do Deus eterno, é que o ato sexual seja realizado tão somente por amor. Então não é uma violência contra o outro, mas é por amor. Por isso que o homem que comete o estupro, ou a mulher também, né, que abusa de outro, esse abusador, ele também tem que compreender que o amor está na contramão daquilo que ele está praticando, e somente Deus pode transformar um coração, ou o coração da pessoa que faz tal ato. E o último aqui é o adultério. O adultério também é o relacionamento sexual realizado fora dos limites do casamento. Ele é condenado nas Escrituras. É um dos itens da lei e rejeitado e ampliado por nosso Jesus Cristo. Ele está lá em Êxodo 20, 14, em Mateus 5, 27 a 32, onde Jesus também vai condenar o adultério, dizendo que o homem não deve cometer tal ato. Terceiro e último ponto, uma sexualidade que glorifique a Deus, que glorifica a Deus. O sexo sempre deve ser entendido como uma bênção de Deus para a nossa vida. É bênção não só para a perpetuação da espécie, mas também para o prazer e a comunicação do casal. O Deus Criador nos fez seres sexuais, definido bem como um ser saudável nessa área. Nosso corpo, diz a Escritura, é santuário do Espírito Santo. Nós lemos agora em 1 Coríntios 3,16, também vai ter essa afirmação.
Deixa eu só voltar aqui, só fazer uma conferência. Aqui ele citou um outro texto, porque eu vi 6,19, né? Aqui está 3,16. Então, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 3,16. Por isso, toda a nossa sexualidade deve ser exercida para glorificar a Deus. O apóstolo diz que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Esta orientação apostólica não exclui a prática sexual. Assim, até mesmo no ato sexual, não podemos esquecer de glorificar a Deus, o Deus de nossas vidas, sabendo que se há uma prática sexual, nós também sabemos que podemos louvar a Deus pelo nosso cônjuge, por ter essa prática também cada dia aperfeiçoada em Cristo Jesus. Uma sexualidade sadia é uma sexualidade glorificadora também a Deus. Se a humanidade, de um modo geral, visse a sexualidade dessa forma, teríamos uma sexualidade mais saudável e menos deturpada. Cabe à igreja, no mundo de hoje, dar exemplo da prática de uma sexualidade saudável, praticada dentro do casamento entre o marido e esposa, homem e mulher, sem os desvios percebidos hoje em abundância, e assim redundará em glórias ao Criador que nos fez esta bênção chamada sexo. Ao casal cristão ficam sempre a reflexão e o desafio. O relacionamento sexual do casal tem sido saudável? Então é uma reflexão. O relacionamento sexual do casal tem sido para glorificar a Deus? A sexualidade tem sido uma bênção ou uma maldição em minha vida? Então são pontos que nós precisamos perguntar e também buscar em Deus. Para debater aqui, finalmente, a igreja tem sido um bom espaço para tratar deste assunto e assim orientar casais jovens e adultos. A sua igreja tem sido? É uma pergunta aqui importante a fazermos. Porque se a igreja, se em casa não aprendermos, na igreja não tivermos a abertura para conversarmos desse assunto, o mundo lá fora, ou seja, a mídia e a própria vida, ela tem também esse mesmo assunto, vai trazer à tona, mas de uma forma deturpada. Outra pergunta, que outros desvios sexuais podem ser vivificados ou verificados na sociedade? Nós podemos ver aí tantos desvios, mas cabe a nós também termos este filtro de não julgarmos, mas trazermos como palavra de Deus, como parâmetro na palavra de Deus, e entendermos aquilo que Deus quer no nosso tempo e por que Ele nos plantou neste tempo. Qual é a nossa visão, e também precisamos compreender que precisamos tratar com amor e com carinho aqueles que pensam também diferente, tratar com respeito, respeitar outras pessoas. Não nos cabe julgar, mas nos cabe também orar, nos cabe ser exemplo, nos cabe ser instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas, outros casais. E se você quiser se aprofundar, conversar mais sobre o assunto, o nosso canal também está aberto no WhatsApp, mesmo pela página da igreja. Nós teremos prazer grande aí de conversar e também tratar mais sobre esse assunto, para a glória e para a honra do nosso Deus também. Que cresçamos como família, também uma família estruturada, uma família abençoada e madura espiritualmente para servir a Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente você, que você tenha um excelente domingo, e eu quero orar nesse finalzinho aqui, antes de encerrarmos a nossa EBD. Obrigado, Pai, porque podemos falar de assuntos delicados também, mas assuntos pertinentes à palavra do Senhor, que é a área da sexualidade. Queremos alcançar, ó Pai, a maturidade espiritual, queremos viver uma sexualidade saudável que glorifique ao nome do Senhor. Queremos, ó Pai, ser curados dos nossos desvios,
desvirtuamento, se existe alguma coisa em nós que não tem agradado ao Senhor, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, traz perdão, traz cura nessa área. Que o Senhor possa nos sarar para caminharmos segundo a Tua palavra, edificando, ó Pai, as nossas vidas na cruz de Cristo, para que o Senhor Jesus seja maior do que as nossas vontades e os nossos desejos. Que possamos ser instrumentos que também diga ao mundo que o Senhor é o nosso Deus. Que possamos ser exemplos, que possamos, ó Pai, vivenciar e abençoar outras pessoas como igreja, através da família e também através da sexualidade. Oramos pedindo a Tua bênção, pedindo também que o Senhor nos dê um domingo abençoado, em família, que o Senhor cuide das pessoas que nós amamos, aqueles que estão pertinho, mas também amados que já não estão mais aqui, às vezes morando em outra cidade, que já se casaram ou que vivem em outros lares. Ó Pai, nós pedimos, visite cada pessoa amada nossa, amigos também, abençoa e traz fortalecimento em nome de Jesus. Amém e amém. 7h temos o nosso culto, será transmitido online e também será presencial. Se você puder, vai nos visitar, ou então, se você já é membro da igreja, participe conosco, vamos buscar juntos a presença de Deus. Vai ser um tempo também abençoado. Opa, o Vitor está indo embora hoje, então vamos orar, apesar que já encerrou aqui, mas vamos orar ainda aqui, online ainda pelo Vitor. Ele está indo embora hoje, vai a trabalho a Camboriú, né? É Camboriú? É isso? Não lembro se é essa cidade mesmo, mas vamos orar pelo Vitor também. Vamos orar pela esse tempo que ele vai ficar longe aí, vai ficar longe da Geni, da família, aí, do aconchego da família, né? Vamos orar por ele também. E que Deus abençoe grandemente. Fica o nosso convite também para você estar conosco. Feche seus olhos mais um segundinho, vamos orar pela Geni e pelo Vitor Hugo. Pai querido, nós queremos esse momento, no final aqui da nossa EBD Home, ainda colocar diante de Ti a vida do Vitor Hugo, ele que vai estar morando longe agora, que ele esteja a trabalho ali, sendo cuidado pelo Senhor, que ele seja fortalecido pelo Senhor, traz ao seu coração os princípios da Tua palavra também. Sabemos, ó Pai, que esse tempo que ele esteve aqui sendo ministrado pela Tua palavra, foi um tempo desde criança, foi um tempo onde a sementinha da palavra do Senhor esteve sendo lançada no seu coração. E que ele possa, onde ele caminhar, onde ele estiver, ele possa sempre se lembrar que existe uma igreja que o ama, que está sempre em oração por ele e que o quer com todo carinho, com todo amor. Conduz o Teu filho em nome de Jesus. Também fortalece a vida da Geni, a sua casa, agora com o Vitor longe também. Que a Geni seja cuidada, guardada, ela, a Júlia ali, sejam fortalecidas em nome do Senhor Jesus. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um excelente domingo em nome de Jesus. Não esqueça, mande um recadinho para quem você ama, mande um recadinho para quem está longe de você, manda sempre lembrando que você está em oração, você está com saudade, diga às pessoas que você ama, que você tem saudade, aprenda sempre a expressar isso, colocar em palavras e que Deus abençoe grandemente o seu domingo. Um excelente domingo, Dona Eunice, Geni, eu acho que é a Thelminha que está ali, a Dona Rosa, a tia Melinha, aniversariante, não esquecemos não, a minha esposa que aparece ali, a Beth, acho que foi o Jonathan que eu vi a fotinha. Deus abençoe, um excelente domingo em nome de Jesus e até a noite. Amém.